Peixoto, você acredita que o resultado das eleições municipais que a gente teve em 2024 já é um indício, um indicativo do que vai acontecer em 2026? Com certeza já é um indício. Eu tenho uma leve discordância aqui em relação ao quanto essas pautas, elas operam bem ou não, principalmente as pautas mais ideológicas numa eleição municipal. Quando eu pego um nome como a Cristina Grêmio, lá de Curitiba, ela começou com cerca de 1%. Ela focou nessas pautas mais ligadas à direita e à figura do presidente Bolsonaro e ela conseguiu, surpreendentemente, chegar ao segundo turno. Mas aí vocês me dirão, mas ela não ganhou. Não, do outro lado também tinha alguém com pautas mais à direita que soube se mostrar como um aliado de primeira hora daqueles mais conservadores na cidade. Mas a grande questão é, ela deixou atrás com essa pauta muita gente. Então, eu acho que é um equilíbrio entre olhar para o município, mas também olhar para situações e endereçar pontos centrais que são preocupação das pessoas, principalmente com o advento das redes sociais. As narrativas, as histórias, os pontos, Raquel e Mônica, que eu concordo muito com vocês em relação a uma mudança, as pessoas elas se importam também com o município, não tem a mesma polarização, por assim dizer, de uma eleição a nível federal, principalmente quando a gente olha governamental, mas ao mesmo tempo essas pautas sociais, elas também estão lá. Em Goiânia, Fred Rodrigues, um desconhecido para muita gente na população naquele momento, conseguiu chegar no segundo turno à frente do candidato tradicional, que era o candidato do governador Ronaldo Caiado, Sandro Mabel, com pautas que eram ligadas aos costumes. Então, eu não acho que é uma receita de bolo, mas é um equilíbrio entre as pautas que a população no dia a dia está mais acompanhando e, claro, a população também olhar para a questão municipal, para os benefícios, para o que se vai fazer pela cidade. Tudo isso é muito importante, mas eu não diria que elas não são tão relevantes, porque nessa eleição elas se mostraram sim relevantes. André Fernandes em Fortaleza, que também não era uma expectativa ter chegado no segundo turno como chegou, o próprio Abílio, que eu mencionei, que é o prefeito agora eleito lá da cidade de Cuiabá. Então, todas essas situações eu acho que elas mostram um brasileiro cada vez mais interessado em política, um brasileiro que está cada vez mais acompanhando as discussões nacionais lá em Brasília e que acaba voltando com essa sensação de que hoje existe um interesse na política e que, no final das contas, 2026 vai ser uma dura batalha para a esquerda. Por que vai ser uma dura batalha para a esquerda? A esquerda fracassou muito com as pautas identitárias e a tentativa de vender essas pautas identitárias para a população que simplesmente não as vê como ponto fundamental. No comparativo, a direita, falando bastante sobre questões como, por exemplo, armamento e aborto, conseguiu chegar a muito mais gente. Jess, eu concordo com o seu olhar dos derrotados em segundo lugar, tendo alçado uma expoência em relação a pautas ideológicas. Porém, o que a gente está falando de forma real é que o Centrão se mostrou, por exemplo, o PSD se mostrou o grande vencedor, o MDB o grande vencedor, o PP, até mesmo a União Brasil. Aqueles que não têm as pautas ideológicas tão afloradas, mas que conciliam pautas mais pragmáticas na entrega de política pública para a população. Então, todos esses exemplos são exemplos daqueles que chegaram ao segundo lugar. Mas, efetivamente, o grande vitorioso das eleições, sim, foram as pautas mais conciliadoras, sem polarização ideológica e que tiveram envergadura para chegar a vencedor, as prefeituras no panorama nacional. Eu discordo drasticamente desse ponto, porque o Abílio, mesmo que eu citei, ele ganhou a eleição, ele é o atual prefeito da cidade de Cuiabá. Mas vamos além, se eu olho para a eleição aqui em São Paulo, se eu olho para a eleição aqui de São Paulo, as questões da cidade foram muito importantes, mas houve também uma tentativa, e essa tentativa deu certo, por exemplo, do governador Tarcísio, e defender o prefeito Ricardo Nunes, mostrando que ele era um nome, sim, da direita. Então, isso tudo ainda importou muito. E mesmo partidos como União Brasil, partidos como o PSD, eles se pintam enquanto de direita. Alguns nomes tendem mais, em alguns casos, a ser centrão. Por exemplo, eu vou pegar aqui o prefeito eleito de Ribeirão Preto. O prefeito eleito de Ribeirão Preto, em todos os momentos, ele frisava muito que ele estava do lado da direita. Mas ainda assim, ele é conciliatório e ele dialoga. O que eu estou falando aqui não é que é dar um all-in e só falar de uma pauta que está mais ligada a costumes, ou uma pauta que está mais ligada a um momento ideológico. Mas é também ter uma envergadura política que tende à direita e fala com a direita.
direita e dialoga mais com a direita do que com a esquerda. Se a gente olha para o Ricardo Nunes, prefeito Ricardo Nunes, e até para o recorte secretariado deles, isso fica expressivo. Ele tem tido uma pegada e uma imagem muito mais atrelada às pautas da direita do que a pautas simplesmente conciliatórias por ser. Então, assim, cada vez mais eu vejo as pessoas cobrando isso. Mesmo na eleição em Goiânia, que foi uma eleição bem díspare em dado momento, a gente vê a figura do governador do estado gravar um vídeo antes da eleição falando que eles são a direita e que ele era a direita muito antes até mesmo do presidente à época, Bolsonaro. Então, assim, eu acho que esse recorte ele ainda importa muito e na próxima eleição ele vai importar mais. Claro, o município é algo fundamental. As propostas para os municípios, para o município, está em todos esses candidatos. Mas no final do dia, a identidade do eleitor, em termos de conservador, em termos de se ver ali com pautas que defendem questão de valores, é muito importante. Isso explica, inclusive, o fracasso do Boulos na cidade de São Paulo. Ô, Jazz, você tem uma visão completamente isolada do que a realidade aconteceu. A direita, por exemplo, que se colocou massivamente do lado do Pablo Marçal, não conseguiu ir para o segundo turno. A direita, em vários locais que foram apoiados pelo próprio Bolsonaro, não conseguiram nem alçar ao segundo turno. Isso eu falo porque eu sou deputada estadual, primeira suplente do PL. Eu sei muito bem o panorama que ocorre. Eu participei das eleições, inclusive, como secretária municipal. Então, essa realidade, por mais que exista uma defesa tentando colocar a ascensão à vitória da direita, não ocorreu. O que ocorreu foi a vitória do bom senso, a vitória do consenso, a vitória do pragmatismo, sem a polarização e guerras ideológicas. Não ganhou ideologia de esquerda, não ganhou ideologia de direita. O que ganhou foi a entrega efetiva de políticas públicas e assim cabe direita e esquerda conciliadas. Esse foi o panorama, o resultado final das urnas entregues aqui no Brasil. Raquel, com todo o perdão, já que você falou que eu tô fora da realidade, eu acho que quem tá querendo negar a realidade, no caso aqui, é você. Eu sei que você citou aí pra mim que você foi secretária, participou das eleições, parabéns. Espero que na próxima campanha também consiga estar eleita, mas assim, a grande realidade não é assim que se imputa. Eu não estou dizendo que as políticas foram ligadas ao PL, ou PSD, ou União Brasil. Estou dizendo que os nomes dentro dessas configurações nas prefeituras, eles também têm recortes muito mais à direita do que à esquerda. Vou pegar duas pautas clássicas, pautas como aborto e pautas como questões mais identitárias. Com certeza, se você olha os perfis dos prefeitos eleitos, a maioria se posiciona contra o aborto. Isso é uma pauta que eles têm qualquer tipo de ingerência? Não é uma pauta que eles têm qualquer tipo de ingerência. Ninguém se elegeu com a pauta do aborto. Mas muita gente não se elegeu também pela questão do aborto. A configuração Jess, você está falando, desculpa, mas você está falando do aborto, a gente tem um aborto legal previsto na lei, as pessoas se pautam na legalidade. O aborto é proibido no país. O que é permitido é o aborto legal, que até países que são conhecidos no âmbito mundial de cercear e realmente violar o direito das mulheres, como países do Emirados Árabes, países que são realmente ditatoriais, permitem, por exemplo, eu vou falar da Arábia Saudita, permite o aborto em caso de risco de vida à gestante. O que a gente coloca aqui são pautas ideológicas que retrocedem o direito das pessoas, da dignidade da pessoa humana. O aborto legal é permitido em todos os países democráticos, inclusive aqueles países que violam o direito das mulheres quando coloca-se em risco a vida da gestante. E não existiu pauta ideológica relacionada a aborto. Nós estamos falando em pautas ideológicas de esquerda e de direita, e eu digo aqui, reafirmo, que o resultado pragmático visto no resultado das urnas foi que quem venceu foi o consenso, a razoabilidade e o centrão. Quem venceu foi o conservadorismo, a direita. Nossa. E candidatos muito mais ligados a posicionamentos e valores mais à direita. Isso, eu não estou falando que eu gosto ou que eu desgosto, que eu não sou candidata em lugar nenhum, não sou filiada a nenhum partido. Estou fazendo uma análise do fato aqui. Em momento nenhum eu critiquei legalização. Bom, vamos falar, PSD, querida, PSD. Você sabe ouvir? Só um minutinho que você está desinformando a nossa audiência. PSD teve 887 prefeitos no âmbito nacional. MDB, 856 prefeitos. PP, 747. União Brasil, 578. Esses partidos todos são partidos que não têm pautas ideológicas de direita,
super infladas. O PL, ele teve 516 prefeitos no âmbito nacional. Então, gente, minha não querida, tem... mais uma vez. Ô, Jess, você pode conversar sozinha. Aqui eu encerro o meu debate com você, porque a desinformação não cabe a um jornalismo sério como o Jovem Pan. Raquel, com todo respeito, você me interrompeu várias vezes, você quer falar mais alto na mesa, você quer simplesmente falar que agora você encerra, mas assim, foi um lacre desnecessário, porque no final das contas eu estou debatendo com todo respeito e com todo cuidado, eu não estou desinformando ninguém. Você está trabalhando como se o PSD, o MDB e o União Brasil fossem partidos homogêneos, como se todos os candidatos dentro desses partidos tivessem um posicionamento centrão. Então vamos pegar candidatos do União Brasil, como o próprio governador Ronaldo Caiado, que é do União Brasil. Ele tem todas essas pautas conservadoras e mais à direita que eu estou falando. Ele é um forte crítico de várias situações que acontecem no Brasil e tem esses posicionamentos ideológicos. Então, o Ronaldo Caiado é um expoente nome da direita. Prefeitos que ele elegeu no estado de Goiás são exponentes dessa direita. Vamos pegar outro, o senador Sérgio Moro, também está no União Brasil, também tem posicionamentos de direita. E por assim vai. Dentro do PSD, ou seja, o próprio Eduardo, que eu mencionei lá de Curitiba, tem posicionamentos à direita, falou bastante sobre a questão da proteção das famílias e das crianças em relação a determinadas pautas. Então, assim, o que você está confundindo aqui é que você está tratando como se todo candidato, por exemplo, tem um candidato lá do MDB, o prefeito Ricardo Nunes. Ah, então ele não é de direita, ele é de centro, isso significa que ele é conciliatório. Olha o debate dele com o Guilherme Boulos. Claramente não é assim. Então, assim, eu estou falando do recorte identitário político de cada candidato. E nisso eu estou dizendo que as pessoas, elas se afeiçoam, que elas têm sentido mais representadas por nomes que estão mais à direita do que nomes que estão à esquerda. Mas eu entendo a sua discordância, respeito a sua discordância, mas peço que numa próxima vez não seja tão desrespeitosa assim.